César, mas antes disso, o Deltan foi lá no Inteligência Limitada. E a gente tinha ido lá e você falou sobre quais eram ali os principais pontos, né, da Lava Jato. E num corte aqui que a gente tem, a gente coloca o César falando e depois o Deltan simplesmente falando, sim, é isso mesmo. A Lava Jato é exatamente isso, né, contra a soberania nacional. Né? Vamos ver aqui, assistir antes, aí o César pode falar em cima dessa fala do Deltan, que aconteceu 2 dias depois. A gente foi na segunda e ele foi na quinta, 2, 3 dias depois, né? Vamos lá, ver aqui. Aqui. Décadas, os Estados Unidos utilizaram 3 grandes bandeiras, tá? Combate às drogas, combate ao terror e combate à corrupção. Os Estados Unidos tem um instrumento que chama FCPA, que chama Foreign Corrupt Prevention Act, que é uma espécie de legislação que te dá poder de polícia, eu vou resumir porque senão, te dá poder de polícia para que você atue no mundo dizendo, eu vou combater a corrupção de qualquer empresa que tenha qualquer ligação com qualquer órgão americano. Em 2008 tem um barato que se chama Operação Pontes, Departamento de Justiça, americano, começa a treinar a Polícia Federal Brasileira para se dizer como é que você destitui um presidente da República com base no uso do combate à corrupção. Pesquisem, eu não vou ficar me aprofundando muito, mas quem foi a Karine Moreno Taxman. Pesquisem o que disse o procurador Kenneth Blanco, que é um procurador estadunidense, ele assume em público, dizendo, a gente tem uma colaboração muito forte com uma ingerência cabulosa americana no que foi a Lava Jato para impeachment a Dilma, para dar um golpe na Dilma e para tornar o Lula inelegível. Uma série de acasos acontecendo que nos ajudaram. Implementação de novas estratégias, inclusive que a gente aprendeu nos Estados Unidos, estratégias de colaboração premiada, estratégias de cooperação internacional, uma estratégia de fases na Lava Jato, nos permitiu revelar o monstro da corrupção. Da corrupção. Não, e assim, o Helder, cara, você, na moral, Maldonado, você tem que ser assim, o cara mais genial dessa porra no país inteiro, porque quando eu vi ele falar corrupção, corrupção. Que parada, velho, você matou assim na mosca, mano. Primeiro que assim, se tem alguma fono que é lavajatista, ajuda esses caras, mano. Porque não é possível, o cara é corrupção, já fizer corrupção, para lá, fizer corrupção, corrupção. Puta, que desgraça ouvir esse cara falar, velho. É muito sofrido, mano. E tá aí, tá ligado? O cara, a gente foi lá, eu falei, olha, é assim, assim, assado. O cara vai lá 3 dias depois e fala, realmente, a gente aprendeu com os Estados Unidos, é assim, assim, assado. Então, porra, é difícil acreditar, cara, que tenha... O cara vem a público, dá o papo, dizendo, não, é isso aí mesmo, vocês entenderam bem. O cara nem negou, mano. Não é que ele chegou lá e falou, quem? Não, Estados Unidos, isso aí é teoria da conspiração. Não tem absolutamente nada com isso e tal. Todo mundo sabe, ele sequer nega, o Deltan. Então, como é possível que esse cara ainda não responda judicialmente, cara? Como ainda é possível que tenha gente que seja incauta o suficiente para cair na corrupção? A corrupção para lá e para cá. Que corrupção, malandro? Você conspirou com uma nação estrangeira que exerceu influência direta num processo de desestabilização do país inteiro, que resultou num golpe contra uma presidenta eleita, recebeu 54 milhões de votos. Impediu que o Lula, que era o favorito em 2018, concorresse. Botou o Bolsonaro na presidência. Que porra é essa, velho? Então, assim, o que é que falta? Até a confissão do cara tá aí, dizendo que não, é isso aí mesmo. A gente aprendeu esses métodos com a Lava Jato, corrupção, tem tudo isso, entendeu? Então, muito difícil. Agora, beleza, já foi caçado. Bom primeiro passo. O que mais falta para ele responder judicialmente pelos crimes que ele cometeu? A Lava Jato, cara, quebrou basicamente toda a nossa empresa de construção naval e construção civil, cara. Não é pouca coisa. O Brasil perdeu algo da ordem aí de 4 milhões de empregos para mais. Na esteira desse processo veio o bolsonarismo, que é um governo de cariz neofascista, miliciano. Então, o estrago que esse cara fez
com essa carinha de bom moço dele aí, é incalculável para o Brasil. Incalculável. Nem o macaco vida louca chega perto disso aí. Muito bem colocado pelo Helder. Pô, macaco vida louca, minha mãe até... legal, filho. Agora, Deltan, ela já não... Não. Primeiro que o sotaque dele é um negócio assim que dá dor de cabeça. De escutar, de raiva. E esse cara arrebentou o país inteiro, cara. Então, é inacreditável que ele se sinta confortável de ir num puta podcast gigante, que é o do Vilela lá, Inteligência Limitada, ser questionado e falar, não, o cara falou isso aí? É isso aí mesmo. A gente aprendeu com os Estados Unidos. E acabou aí, né, assumindo aquilo que era visto como teoria conspiratória de esquerda. A questão é que quando a esquerda acusa alguém de algo muito absurdo, cara, em 90% dos casos é verdade, acaba se mostrando verdadeiro, como esse caso aí da Lava Jato ter ligação com a CIA. Não era mentira, era verdade, né? E além disso, o Deltan Dallagnol foi ontem ao Roda Viva, ele que não é um grande enxadrista que usa a camisa preta que o Andreasa adora, mas é amigo do Sérgio Moro, não íntimo. O Sérgio Moro já se distancia do Deltan e disse que não é tão amigo assim. Conhece, mas não é tão amigo que se sabe, né? Quando o cara vira um leproso politicamente, é melhor você se distanciar. Mas ele foi ontem ao Roda Viva, apresentado por Vera Magalhães, e ele mostrou... E eu vou fazer um comentário aqui que vai ser meio polêmico, mas vocês têm que prestar atenção em cada detalhe do que eu falar a partir de agora, tá? Eu acho que o Bolsonaro foi um presidente muito ruim, o bolsonarismo foi algo muito ruim para o país, só que o fato do Bolsonaro não ser evangélico nos colocou em uma vantagem, porque poderia ser pior se o Bolsonaro fosse igrejeiro, e ele não é. Ele se fingia de católico crente para ganhar o voto dos cristãos. Ele não era evangélico, ele não é evangélico, e eu ainda suspeito que ele odeie evangélicos na casa dele, junto com a Michelle. Eu duvido que ele goste de conviver com evangélicos. Mas se ele fosse evangélico de fato, um evangélico convicto, como o Adamares, ou como o Deltan, aí a gente estava fudido. Por quê? Além do genocídio, nós teríamos a tentativa de uma teocracia. Porque quando ele foi no Roda Viva na noite de ontem, 29 de maio, ele falou que a Bíblia, de acordo com os textos bíblicos, a mulher tem que ser submissa aos homens. Não importa se a gente concorda ou não, mas que está na Bíblia. E que isso é a verdade segundo os escritos sagrados. Imagina só, um sujeito que tem mais de 40 anos, como o Deltan, tem uma formação relativamente boa, tá? Tem uma criação em um lar em que você teve acesso às informações e ao conhecimento mais privilegiado numa era pré-internet, e nós que crescemos numa era pré-internet sabemos a dificuldade que era você ter acesso à informação, acesso a bens culturais, tudo dependia de você pegar um livro, ou comprar um livro, ou ir na biblioteca, ou emprestar um disco de alguém, ou esperar o fim de semana para alugar um VHS na locadora. Você não tinha streaming aberto com um monte de conteúdo, não era como hoje. E o cara me mete essa. É perigosíssimo esse discurso do Deltan, assim como é perigosíssimo o discurso de Damares, muito mais perigoso do que um discurso de um Bolsonaro, porque eles são convictamente igrejeiros, neopentex, evangélicos, presbiterianos, sei lá que porra que é o Deltan, mas ele é evangélico e meteu essa na TV Cultura, um dos programas mais assistidos da TV Cultura. Vamos ver esse trechinho. Tudo que tenha determinadas palavras. Isso vai restringir o alcance. Isso é restringir o alcance, por exemplo, de versículos bíblicos que falam que dentro do lar existe uma liderança do homem sobre a mulher. De novo, não importa se você concorda ou não com isso, se eu concordo ou não com isso, importa que isso está na Bíblia e isso feriria aquela cláusula específica de igualdade de gênero prevista no artigo 7º. Twist carpado interpretativo. Não é só minha. Várias pessoas que leram chegaram à mesma conclusão, as plataformas e redes sociais chegaram à mesma conclusão. Agora, a gente pode discordar. Agora, eu tenho que defender a tua liberdade de pensar diferente e você... Deltan, só isso que você não entendeu e deveria ter entendido é que a sua crença ela não pode ser aplicada à vida pública, à política, não tem nada a ver. Se você acredita nisso dentro da sua casa e sua mulher está de acordo, é com vocês.
ela já teve o mau gosto de casar com o senhor, então, ao que ela submeter, eu não vou me envolver, é problema de vocês dois. Agora, na vida pública, meu irmão, esse discurso não cabe, não se encaixa, tá? Não se encaixa. Se for levar ao pé da letra, textualmente, tudo que está na Bíblia, já muita coisa deveria ser revista, inclusive na sua própria vida, Deltan Dallagnol. Vê quem o Roda Viva vai levar agora, na próxima semana, eu ouvi dizer que é um pastor, depois um nazista, né, para manter aí o nível da programação ali, né, porque realmente dá voz, dá espaço para uma pessoa como essa, né, que falou várias arbitrariedades, várias barbaridades, né, que é da direita e está cada vez não, sempre foi da extrema direita, né, César? Assim, uma pessoa que nunca enganou ninguém, assim, né? Talvez seja cada vez mais à vontade. Está cada vez mais explícito, radical, né? De extrema direita. Isso é verdade, isso é verdade. Ele tinha uma certa uma máscara ali, né? De que era da corrupção e não tinha partido, porque é antipolítica, mas dentro ali do jogo político ele está na extrema direita. E principalmente com esse papo evangélico, né? Com esse papo da Bíblia, de que a mulher é inferior ao homem e de que a gente precisa respeitar isso, que é opinião e tal, e aquela fake news dos versículos bíblicos que seriam censurados. Então é uma pessoa terrível que foi cortado pela raiz, um mal cortado pela raiz, que bom. E a gente espera que outros parlamentares como ele, também que a gente tem agora, uma possível cassação da Carla Zambelli, a gente vai trazer daqui a pouquinho, né? E também Nicolas, Eduardo Bolsonaro, e a Carla é o próximo alvo aí do Alexandre de Moraes, e isso deve acontecer mesmo. Né, César, para finalizar aí, o que você tem a complementar? Não, concordo contigo, eu acho que esse verniz aí de direita liberal dele caiu, primeiro porque, como o Helder colocou, ele foi abandonado. Ele tentou buscar auxílio de figuras como Arthur Lira, ele tentou se escorar ali no Moro, mas como o Maldonado colocou, cara, esse jogo da política, da Realpolitik é sinistro. Não tem grandes afetos em termos de lealdade e, porra, mano, mas nós somos amigos e tal. Não, amigo é o diabo, entendeu? Então, ali é jogo pragmático de vale a pena estar do seu lado? Nesse momento vale, vamos, naquele momento já não vale mais. Você está por sua conta e risco. E o Deltan está descobrindo da pior maneira possível que ele não tem essa força que ele achou que ele tinha ali nos idos de 2018, 2019, durante a ascensão do próprio bolsonarismo. Na medida em que ele é caçado, ele tem que se agarrar a essa extrema direita, porque é o que sobra para ele. Você pode ver no dia que ele foi caçado, quem é que estava do lado do malandro lá? Júlia Zanata, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis. Entendeu? Exato. Isso aí, cara. Então, o que sobrou foi essa extrema-direita e ele percebeu isso aí como uma tábua de salvação para vou juntar essas duas coisas e acarrear a corrupção para ver se, de alguma forma, evita um processo, porque ele sabe que isso vai se agudizar. Tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. O Deltan, e eu vou deixar por isso mesmo para evitar qualquer tipo de problema para mim e para Galãs aqui, mas tem muito mais coisa, mano, que todo mundo sabe em termos de enfim, vou deixar por isso mesmo, vai. Não, vai ter agora a liberação do conteúdo da spoofing, né? Tem pesquisadores aí que vão atrás desse conteúdo que ainda não foi publicado. E hoje eu vi o Noblar, o Ricardo Noblar, não o Guga, né? O pai do Ricardo do Guga, falando o seguinte, que se a imprensa, à época da Lava Jato, tivesse mostrado esse Dallagnol, que hoje se vê no Roda Viva, a história poderia ter sido diferente. Intelectualmente é desonesto, um fanático de extrema-direita. Com todo respeito ao Ricardo Noblar, a gente brinca aqui com a questão das primeiras damas, mas com todo respeito mesmo ao profissional Ricardo Noblar, eu tenho uma coisa a dizer, a Lava Jato foi o único movimento cultural relevante da história de Curitiba, que é uma capital provinciana, e uma capital provinciana que não teve nada de muito relevante na sua história culturalmente, tá? Diferente de uma capital cosmopolita como é São Paulo, como é o Rio de Janeiro, como é Salvador, como é Recife. Então é natural que o Sérgio Moro, né, como é Porto Alegre também, e o Deltan fossem alçados à figura, a condição de popstar local.
Eles foram popstar de uma cidade carente de representações em nível nacional, como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Só que, assim como o popstar de fato, a banda que acaba de emergir, se você for um pouquinho atento, você percebe que às vezes é uma farsa. Você olha ali e fala, isso aqui não tem nada, cara. Você tá tendo um hype, mas é porque algum jornalista comprou a ideia e tá tentando incensar. O Bez sabe do que eu tô falando. Todo ano surgia uma banda que ia salvar o rock. Você lembra disso daí? Sim. Um ano era o The Hives, outro ano era o The Vines, outro ano era o Franz Ferdinand, Strokes. Não tô nem falando que as bandas são ruins. Só estou falando que existia esse hype. E fizeram um hype muito parecido dentro do MP e do Judiciário, numa cidade que era carente de ídolos. E é verdade. A grande revolução cultural de Curitiba na história da cidade é o lavajatismo. E aí, os caras compraram esses dois incapazes intelectualmente como se fossem grandes expoentes da política e da intelectualidade brasileira. Mas quem é que não notou? Quem é que com um pouquinho de esperteza não notou o que era Sérgio Moro e Deltan Dallagnol lá no início? Eu notei, cara. Eu notei. Muita gente notou e muita gente já denunciava o quão perigosos eles eram. A mídia tentou abraçá-los porque parecia que era a única alternativa de terceira via, ou de uma nova via, ou de uma nova direita. Deram com os burros na água porque apostaram nos dois piores cavalos da corrida. Talvez os dois piores cavalos da corrida mesmo, naquele período ali. Hoje a gente já até formou lideranças piores que eles. Mas na época eram muito ruins. Não é possível que ninguém tenha percebido. Gente escolada, com 40 anos de jornalismo, 20, 30 anos de jornalismo à época, né? A Vera Magalhães, Pedro Doria, não sei mais quem que pagava pau pra esses caras aí. Pelo amor de Deus, meter essa agora, não me convence. Dá pra perceber sim. Da mesma maneira que o Otávio Guedes muitas vezes acerta, ele estava falando que não existia prova alguma de que a Lava Jato teve colaboração dos Estados Unidos, tá? Mas o Lula mesmo postou no perfil dele, para vocês terem uma ideia de como as coisas são, né? Dentro da imprensa, a gente tem que sempre ficar com um pezinho atrás. O Lula postou, isso aqui não é de hoje, é de 15 de julho de 2020, que o Kenneth Blanco, procurador norte-americano, em uma conferência na cidade de Nova York em 2017, explica a teoria da conspiração, bem entre aspas, né, porque quem diz isso é a direita, da colaboração entre Lava Jato e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Um relacionamento íntimo que desprezava procedimentos formais. Aqui está o vídeo do Kenneth Blanco. Ó. A better cooperative relationship in recent history than the one that we have between the United States Department of Justice and Brazil. We have cooperated and substantially assisted in one another in a number of public matters that have now been resolved and are continuing to do so on a number of other ongoing investigations. At the core of the tremendous cooperation between our two countries is the strong relationship built on trust. This trust, or some of us call it confiança, allows prosecutors and agents to have direct communications regarding pieces of evidence. E por aí vai, tem 2 minutos o vídeo, depois vocês podem procurar no perfil do Lula, tá aqui, ó, uma postagem de 2020, tá? 15 de julho de 2020, tá aqui, ele continua. Como procurador descreve no vídeo, a parceria combinaria entre os fins na condenação do ex-presidente Lula. A tremenda parceria descrita por Blanco foi questionada por democratas norte-americanos em agosto de 2019. A carta enviada ao secretário de Justiça, William Barr, nunca obteve resposta. 4 anos mais tarde, o Intercept revelaria os diálogos dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, confirmando a atuação do FBI e do Departamento de Justiça americano em solo brasileiro. E tem a íntegra do habeas corpus apresentado pela defesa para anulação dos processos contra o ex-presidente Lula, e isso tudo em 2020.